Bom, como vocês podem ver, eu estou fazendo alguns testes novos de layout, áudio e visualização. Vocês podem perceber que também vai estar rolando aqui uns Lore Turds agora no vídeo. A ideia é dar um up nas estéticas do canal, para poder também mostrar um pouquinho mais de profissionalismo e criar uma diferenciada dos demais canais para a gente poder se destacar um pouquinho, certo? Bom, o primeiro ponto que eu quero começar nesse vídeo é para falar sobre a incerteza do time do Brasil dentro da Copa do Mundo. Podemos perceber a partir dos dois jogos que tivemos, o primeiro contra o Panamá e o último agora contra o Egito, você consegue perceber uma instabilidade de jogadas, criatividade e até efetividade do lado do time brasileiro. Isso preocupa muito a gente, porque até então agora, na Copa do Mundo, não tem como fazer os testes e muito menos ficar fazendo trocas de 11 jogadores, 10 jogadores no meio da partida. Então, ou seja, vai ter lá aquela clássica limitação de substituições para os jogadores em si, e o que preocupa muito em relação às expectativas, como que a gente vai se comportar dentro da fase de grupo. O importante destacar aqui, galera, é que jogadores como Igor Thiago, Ryan, Hendrick, são jogadores que possuem faro de gols, mas quando a gente vê eles iniciando certas partidas, por exemplo, agora o Igor Thiago contra o Egito, sentiu um pouco ali em relação ao peso da camiseta e deu para ver a forma como ele jogou durante essa partida de um jeito meio pesado. Teve oportunidades ali de definir as jogadas, mas não teve um certo nível de competência para poder realmente decidir qual é a atitude, qual é a ação a tomar para poder gerar o gol, né? Para poder converter a possibilidade do chute em gol. Você consegue ver também isso com péssimas decisões de alguns jogadores, como por exemplo, como o próprio Vinícius Júnior, em relação ao lance em que ele carrega a bola, estende ela, e um lance muito parecido com alguns jogadores que já concretizou isso, por exemplo, o lance do Cristiano Ronaldo que foi impedido, ele teve essa oportunidade, mano, se você pegar e colocar do lado as duas imagens, você vê que são praticamente a mesma jogada, só que ambos jogadores têm, de certa forma, uma execução diferente. Enquanto o Vini, ele pega essa bola, ele estende ela, e antes de executar, ele ainda mantém a extensão e executa com a perna direita, o Cristiano Ronaldo, ele estende a bola, só que de uma forma curta, e finaliza com a perna esquerda. E ele converte o gol, só que o mesmo estava impedido. Então, assim, ao meu ver, falta um pouco para esses jogadores do Brasil uma certa qualidade de decisão, né? Tomar a decisão, porque às vezes parece que eles estão correndo mais rápido, as pernas estão correndo mais rápido e o pensamento está um pouco lento. E aí acaba fazendo com que essas incertezas nas decisões acabam prejudicando o resultado na hora, né? Por exemplo, o Vini, com essa extensão que ele faz, ele não executa a jogada, ele não finaliza a jogada com a perna esquerda, ele chuta com a perna direita ainda, né? E ele chuta meio que ali no limite, ele tenta meio que dar uma certa cavadinha, mas eu sei que se ele tentasse um pouquinho antes de dar aquela esticada com a bola ali já na pequena área, e tentasse chutar com a esquerda, ou seja, né, fazendo aquele chute cruzado contra a posição do goleiro, eu tenho aqui as minhas dúvidas que aquilo poderia ter sido convertido para um gol, tá? Porque assim, o Vini, ele teve sua boa atividade em campo, sim, ele teve ali os seus momentos bons, chegou a driblar alguns jogadores, chegou a entrar na pequena área e tentar fazer alguns chutes em direção ao gol, só que dá para perceber que ainda a galera comete um pouco mais de dúvidas em suas decisões, tá ligado? E essas dúvidas que fica, sei lá, essa quantidade pequena de tempo que ele tem a dúvida, muda muito a consequência da partida, tá ligado? Então pega a visão, se você pensa um milissegundo que for, isso já, mano, influencia muito na partida, tá ligado? Então eu vejo que nesse quesito, os jogadores brasileiros ainda estão com um problema de realmente definir as jogadas, definir as suas decisões e ter uma atitude ali que vai dar uma mudada no jogo, né? Vai dar uma guinada ali na partida. Coisas que, por exemplo, o Hendrick, ele, se você pegar e olhar, ele não tem isso. Então, quando ele faz o gol, ele não domina a bola, ele já chuta de qualquer jeito. Ali o Rafinha faz a assistência,
Ele pega a bola, ele mal domina, tá ligado? Ele só recebe a bola e chuta pro gol, convertendo ali o gol. Coisa que foi muito importante, tanto para ele quanto para a seleção também, porque até então teve uma hora novamente que o time brasileiro começou a oscilar na qualidade, no posicionamento, nos passes, nas armações, nos desarmes. Você pode ver ali que, assim, cara, o gol que a gente toma do Egito, te juro, foi atitudes juvenis e também atitudes de pessoas que parece que não estava ligado no jogo, tá ligado? Não estavam ligados no jogo. Se você pega ali o Marquinhos olhando para baixo e faz aquele recuo sem realmente reparar ao seu redor, porque você vê o atacante do Egito entre a linha defensiva do Brasil e quando o Marquinhos ele faz o recuo insinuando que o Casemiro tinha que tá ligado no lance para também pegar a bola, cara, foi um erro muito desatento de ambos, tá ligado? Eu não vou nem colocar o erro muito no Casemiro, porque realmente quem não olha pra bola, quem só faz a execução no automático é o Marquinhos, tá ligado? E isso é um problema, porque, por exemplo, eu falando com um parceiro, eu até falei aqui no momento que eu tava meio eufórico, eu falei, não, isso foi um erro, até um erro ótimo para se cometer, porque agora nas próximas partidas que realmente vão estar valendo, a galera vai ficar muito atento no que vai estar fazendo. Até então, por ser amistoso, a galera puxou um pouco o freio de mão, tanto para não se machucar, tanto para poupar esforço para as partidas reais. Só que mesmo assim não pode ter esse desatento, né? Essa falta de atenção. Inclusive, eu quero já até deixar aqui a minha força pro Wesley, né? Porque o Man acabou se machucando e acabou sendo cortado. Já vamos falar um pouco sobre isso também. E assim, cara, pensa só. Você jogando contra o Marrocos... E outra, vou nem falar do Marrocos, né? Escócia. Podemos pegar e dar aí uma comparada com o time do Egito com o time da Escócia que vai estar na nossa fase de grupos, né? Então, assim, não desmerecendo também a Escócia, porque nos últimos jogos aí que a Escócia fez também passou o rodo aí nos outros times. Então isso também é muito importante a gente ficar atento, porque não só ficar atento com os times que vão estar na fase de grupos do Brasil, mas sim com os times da outra fase de grupo que o Brasil possa enfrentar na fase de mata-mata. Porque aí na fase de mata-mata que a gente vai ter, possivelmente, de acordo com as estatísticas que a gente vai vendo por aí ou vai criando nós mesmos em relação à cronologia de como vai ser essa Copa, né? Se você pegar aí adversários como Japão e Alemanha, que são os mais favoritos da fase deles a passarem, independente se a gente pega Japão ou Alemanha, vai ser bucha, mano. Porque aí a gente já veio de uma derrota de virada do Japão. Então, assim, eles já vão... Se a gente chegar na fase de mata-matas contra o Japão, eles já vão vir daquele jeito. E aí você tem outro time que é a Alemanha, que também tá voando e tá ganhando todos os jogos que tá participando, que tá fazendo. E os jogadores estão jogando, assim, de forma fina. E você fica meio preocupado com essa estabilidade da seleção brasileira, tá? O Ancelotti ele vai ter muito trabalho com isso, ainda mais pela conta de laterais que a gente está tendo, né? Se a gente colocar aí, o Ederson vai estar entrando agora. Pega essas informações e compara com as outras seleções, certo? Se a gente pegar agora aqui seleções sul-americanas, como o Chile, que estava dando muito trabalho pro Portugal, né? O Chile chegou a dar trabalho para Portugal. A gente pega agora a Colômbia, que, mano, o John Arias meteu 2 gols na partida, tá ligado? E aí você vê o James Rodrigues jogando muito. Aí você tem Richard Rios, tá ligado? Os caras ali tá com um time redondinho, tá ligado? Parece que eles já estão ao meu ver, parece que as seleções adversárias, elas já têm muito bem definido quem são os titulares e reservas, quais são as táticas que vão ser aplicadas e como eles têm que converter isso em gols. E aí você tem essa do Brasil que é basicamente uma incógnita, porque aí você vê o primeiro jogo do Panamá com Rafinha, Vini e Luiz titulares. Aí tem o segundo tempo que troca a galera toda. E aí você vê que no primeiro tempo essas mesmas pessoas não conseguem definir e concretizar
as chances de gol, né, as oportunidades que eles tiveram, não conseguiram converter em gols. E aí você tem a troca para segundo tempo, onde a rapaziada consegue desenrolar muito mais, né? E assim, cara, você fica meio que na dúvida de certos jogadores, porque joga bem o segundo tempo, aí coloca como titular, não joga nada. E na Copa do Mundo não vai dar para fazer o que estamos fazendo nos amistosos. Não dá para fazer, por exemplo, trocar os 11 jogadores, trocar os 10 jogadores, tá ligado? Não vai dar para fazer esse negócio. Então trabalhar bem essa inconsistência para que nos possíveis jogos que a gente já vai ter contra o Marrocos, ali eu digo que assim, ao meu ver, você vai ter um time contra o Marrocos e no segundo vai ser, eu não sei se é a Escócia ou a Haiti que a gente joga, subiu na minha cabeça, mas você vai ver, pensa bem, contra o Marrocos, vamos começar com um time, dependendo de como for a consequência dessa partida, o segundo jogo, a gente já vai começar com outro time. Então essa inconsistência tá deixando muito os brasileiros nervosos. E a gente tem que ficar muito atento com isso, cara. Tem que ficar muito atento com isso. Porque a gente não pode se basear de fato num jogo, como eu mesmo falei que estava iludido, lá no Panamá, e aí ver esse jogo agora contra o Egito e você pegar e parar e olhar e falar, pô, mano, tem alguma coisa errada aqui, mano. Vamos dar uma atenção em certos lugares. Você vê, por exemplo, o Casemiro. O Casemiro, ele tá jogando muito lento. Ele fez umas faltas ali que você pega e olha e você fala, caramba, cara, que isso, mano? Cadê o tempo de bola? Cadê a visão do jogo? Você fica muito com o pé atrás do cara. E aí, por exemplo, aí é uma coisa muito interessante, né? Porque você vê jogadores que atuam em uma partida de uma certa forma, e aí em outras partidas também com outra forma, né? É aquela inconsistência, cara. Você não vê muita gente consistente no bagulho, tá ligado? Por exemplo, o Bruno Guimarães. Você vê o Bruno jogando, de certa forma, o primeiro jogo contra o Panamá não tão bem, mas contra o Egito jogou bem, tanto que ele fez o bote limpo, que assim, muito lindo aquele bote, e aí você vê ele convertendo em gol, então, pô, mano, ótimo, ótimo mesmo, mas aí você vê outros jogadores totalmente inconsistentes na parada. Então, por exemplo, a gente pode dizer que o Brasil, ele vai ter diversas mudanças ainda na fase de grupo, tá? Que vai deixar muito complicado, beleza? Muito complicado mesmo. E isso eu nem quero colocar em pauta ainda os goleiros, porque a gente também não pode pegar e falar em relação a qual goleiro nos deixa mais seguro, porque dentro desses 2 jogos que tiveram, os 3 gols que tomamos, né? Então foi 6-2 Panamá, 2-1 Egito, né? Os 3 gols que tomamos foram gols assim que, cara, pô, eram 100% de chance de conversão de gols, certo? Você vê o Marquinhos entregando aquela bola para o atacante do Egito, que o Alisson não tinha o que fazer ali. Não sei se ele não avançasse tanto, ou chegasse um pouco mais rápido, ou tentasse fechar um pouquinho mais o ângulo, não sei se daria certo. Ali era 100% de conversão de gol para qualquer goleiro, mano. O Everton ali, os outros 2 goleiros, então assim, para mim, não tem como a gente pegar e falar de goleiro agora, nesse momento, porque realmente os gols que tomamos foram erros nossos, aonde não tinha o que fazer para pegar aquela bola, tá ligado? O goleiro não tinha o que fazer para pegar aquela bola. Então assim, esse ponto, esse assunto a gente pode deixar muito mais para frente, tá ligado? A gente pode pegar e falar ali no segundo jogo, talvez, da fase de grupos, ou quando terminar realmente a fase de grupos e a gente estiver passando, aí a gente pode entrar nessa questão, tá? Porque até então agora, cara, não tem como a gente debater isso, porque até então a gente não conseguiu nem definir ainda quem são os 10 da linha, tá ligado? Você vê aí, o Marquinhos veio de uma vitória da Champions, né, de uma conquista da Champions, mas também ele já tinha cometido erros nos jogos lá na Champions também, tá ligado? Então, mano, tem que ficar muito atento com isso, tá ligado? Muito atento com isso. E aí você tem o Magalhães, que veio perdendo a Champions por ter perdido o pênalti, e aí você fica com essa questão, mano, com essa dúvida. Tem um mano que veio pra ser o capitão e comete um erro desse, um erro gravíssimo. Imagina se é esse erro em fase de grupos. Imagina se é esse erro em mata-mata, tá ligado? É um erro que, glória a Deus, foi cometido em amistosos, aonde não tá valendo nada. Porque, realmente, se tivesse valendo ali, mano, de verdade.
E olha que ele perdeu o pênalti lá contra a Croácia, tá ligado? Você pega e pra pensar, você fala, caraca, viado, qual que é a brisa aí, mano? Tá tremendo nos jogos da Copa, mano? Calma lá, mano, respira, velho, respira, mano. Tá ligado? Olha, pensa primeiro, porque fazer essas ações, cometer essas atitudes irresponsáveis nos jogos, não dá não, mano, não dá. Aí você pega essa falta de criatividade que o Brasil vem tendo nas construções das jogadas. Porque tá nítido ao ver que esse 4-4-2 que o Ancelotti tá fazendo nessa questão de defensiva é para eles tentarem pressionar muito a saída, tentar pegar ali a bola já no meio campo, nem no meio campo, né? Já pegar ali na área de defesa do time adversário, já para reduzir essa questão de criação, porque, cara, você não tem muito jogador criativo ali, tá ligado? E você, mano, se você pegar e olhar, o Neymar, ele faz muita falta no time. Ele tem muito espaço ali, o Neymar. Você pode sim pegar e falar, Neymar tem muito espaço ainda no time da seleção brasileira, porque não tem um maluco tão criativo quanto ele, saca? Então, assim, tem lá o Guimarães, tem o Matheus Cunha, você tem o Casemiro ali, tá ligado? Mas não tem tanta criatividade quanto. Aí você tem o Danilo Santos, aí tu coloca o Man, só que não dá pra só ele também tentar fazer milagre, porque ali fica muito complicado, mano. Então você vê muito bem isso, nítido nas partidas, tanto que o próprio Guimarães, ele pegou a bola ali pra fazer o gol contra o Egito, nessa pressão, tá ligado? Subiu a rapaziada, pressionou a saída de bola dos jogadores do Egito, converteu, foi caixa, tá ligado? Então pega essa direção, você vê muito isso nos jogos. Só que, cara, tem um problema quando você faz isso, tem muito um problema. Porque não tem como você jogar os 90 minutos, e nunca é 90 minutos, né? Não tem como você jogar ali uns 100 minutos ou 95 minutos de pura intensidade e marcação na saída de bola do adversário. Entende? Uma hora vai cansar, mano. Uma hora vai cansar. E aí você vê que tem muita gente ali, cara, que precisa muito de certos tipos de direcionamento para na hora de criação. O Casemiro ali, pra mim, eu não sei, cara. Ele tá fazendo meio que uma hora extra já na seleção, né? Acho que ele tá sendo mais ali presente pela questão da experiência, podemos dizer assim, podemos falar, né? Porque, cara, ele, pra mim, eu vejo ele como um tanque bem pesado, mano. Bem pesado mesmo. O bichão ali fez umas faltas totalmente exageradas, perdeu tempo de bola, ia mais no corpo do que realmente na bola, nos caras. Então, não dá pra jogar 100% assim toda hora, mano. Tem que ser de forma que, mano, seja muito efetivo, mano. Tem que ser uma criação, tem que ser uma aplicação, uma produção que faça com que, mano, as possibilidades de chance ali de cara com gol, pra tocar, pra abrir pro Vini pra correr, ou pra mandar pro Rafa, pro Rafinha fazer uma construção, fazer a inversão ou a ligação direta ali pro Igor Thiago. Tem que ter isso, mano. Senão, se a gente ficar só nessa de subir, pressionar e tentar fazer com que a gente consiga pegar a bola já ali na linha de defesa do adversário, mano, vai ficar muito cansativo pros jogadores. E tanto que, mano, deu pra ver muito isso, porque deu pra perceber um tempo do jogo contra o Egito que eles estavam mais com posse de bola, tá ligado? Eles estavam ali fazendo mais passes, enquanto o Brasil ele tentava cercar e tentava pegar a bola ali dos adversários. E tem que ter essa malícia, mano. Tem que saber criar, cara. Não dá pra poder só marcar, esperar, contar com essa pressão em cima do adversário pra poder fazer a conversão de jogo, do gol. Porque, mano, porra, vai ficar muito cansativo, mano. Vai ficar muito cansativo. Vai chegar ali no terceiro jogo, os caras já vão estar mortos, mano. Já vão estar mortos. E aí você vê essa perca do Wesley, infelizmente. Perdemos o Wesley. Entrou o Ederson. E aí você vê que o Brasil ele também vai mudar um pouco o estilo de jogo. A gente tem o Danilo, o zagueiro ali do Flamengo, que provavelmente também ele vai fazer uma ponta ali como lateral, né? Porque o Danilo ele foi convocado exatamente por essa diversificada de posição.
Ele pode jogar sim, tanto na zaga quanto na lateral. Então vamos ver ali o que a gente vai ter de resultados. A gente tem também o Ibanez e também, né, o Bruno Guimarães. Então vamos ver como que vai funcionar com eles ali. Eu gostei muito da atuação do Ibanez, tá? Para mim, muita gente não notou o como ele foi bem na partida defensivamente, né? Então ele é um jogador ali que para a posição dele tá sendo muito bom. Ele tá ali fazendo o que tem que fazer, né? O famoso arroz com feijão, porque cara, que falta faz o Éder Militão, de verdade, né? A gente só sente falta quando a gente perde as coisas, né? Isso é totalmente real, né? Então faz muita falta o Éder Militão. E assim, cara, pra mim, o que pode acontecer é que o Ancelotti ele pode manter a mesma, não 100%, mas o mesmo pessoal que começou ali no Egito, ou provavelmente ele possa tirar o Igor Thiago e colocar o Endrick. Eu não sei se ele vai querer tirar o Vini e colocar o Endrick no lugar. Eu não penso que ele vá também colocar o Endrick de cara de titular contra o Marrocos, né? Porque, pô, o Endrick ele tá fazendo partidas absurdas. Desde o Panamá já mostrava que ele tava louco para fazer um gol. Já deu para ver de cara assim que ele entrou. Todas as jogadas que ele estava participando, ou de forma direta e de forma indireta, as segunda bolas que ia para ele ou os lances que ele tentava, mano, era nítido que o bichão ali tava se coçando para fazer um gol no Panamá. Não conseguiu, mas conseguiu converter contra o Egito, o que permitiu fazer com que aumentasse muito mais a expectativa do moleque. Se a gente pegar e fazer uma comparação, ele, nessa questão de nível de expectativa, nível de torcida, nível da galera criar um vínculo, um laço, a gente pode pegar e comparar ele com o Neymar. Ambos jogadores fizeram uma história em seus clubes nacionais e ambos jogadores estão fazendo histórias em clubes internacionais com uma visibilidade e uma habilidade assim surreal, mano. Surreal, saca? Você vê o Endrick jogando, fez muito mais já que o Vinícius Júnior em pouco tempo. E isso é animal, tá ligado? E cria-se pra gente uma expectativa legal. Pena que a gente não tem o Estevam, porque também o Estevam faria uma diferença enorme ali na frente. E eu tenho certeza que se o Estevam não tivesse machucado, né, naquela época, o Igor Thiago ele não seria convocado. Comenta aí, comenta aí, deixa eu ver se esse pensamento que eu tô falando para vocês real é real. Porque se você tem Endrick, Vinícius Júnior, Neymar, Rafinha e Ryan, você tendo disponível João Pedro, Estevam e Igor Thiago, desses três, quem tu levaria? Certeza que o Estevam. Então, ou seja, o Igor Thiago ele só tá realmente de fato na seleção por conta que o Estevam ele tava fora, mano. O Igor Thiago ele é muito bom, mano. O Igor Thiago ele sim, ele consegue fazer gols, tanto que ele foi o vice-artilheiro lá da Premier League, né? Fez os 2 gols de pênaltis. E só que o raciocínio ainda não é um dos melhores raciocínios para poder finalizar uma jogada, para poder fazer um chute e virar uma conversão de gol, tá ligado? Porque ele no jogo contra o Egito ele recebeu algumas bolas e não conseguiu fazer nada, tá ligado? Então parece que a galera é jogador para segundo tempo, entende, mano? Só que também não dá pra gente ficar com esse pensamento de ser jogador para segundo tempo, porque, cara, não tem essa quantidade ilimitada de substituição nas partidas, cara. A gente tem que ir com o pensamento que os 11 titulares que vai jogar tem que jogar bem ali entre o primeiro tempo e os 10 minutos ali do segundo tempo, que vai ser a chance de fazer as trocas dos jogadores que tem que ser substituído, tá ligado? E não ficar queimando substituição, porque
Se acontece, sei lá, de um certo jogador sem querer se machucar, espero que não aconteça, e aí todas as substituições foram feitas, aí a gente fica sem peça no tabuleiro, tá ligado? Então, assim, é uma parada que vai complicando, tá? Vai complicando muito e a gente tem que ficar com uma expectativa aí de atenção, mano. A gente tem que ficar aí atento ao que a galera vai estar fazendo, atento de como a galera vai estar se comportando, porque realmente, de verdade, família, eu não sei como que vai ser aí os próximos jogos, tá? Eu tô colocando uma expectativa boa, espero muito que o Brasil consiga deitar contra o Marrocos. Na nossa fase de grupos, o Marrocos, ele é o nosso maior adversário. E se a gente conseguir vencer do Marrocos, pode ter certeza que aí a gente vai passar em primeiro, tá? Pode ter certeza, cara. Não desmerecendo os outros dois times, Escócia e Haiti. Mas, cara, de verdade, se a gente ganha do Marrocos, acabou, mano. Pode ter certeza aí que a gente tá em primeiro. Só que, cara, o bagulho é muito doido, né, mano? Porque a gente não pode ficar só nessa de pensando na gente e esquecer os que estão ao redor, mano. Que nem eu disse, esquecer dos jogos do Japão, esquecer dos jogos da Alemanha, esquecer quem vai passar em primeiro, quem vai passar em segundo, tá ligado? Mano, isso é muito complexo, família. E eu até pergunto pra vocês, quem vocês preferem que passam em primeiro e em segundo? Em primeiro, Japão ou Alemanha, ou em segundo, Japão ou Alemanha? O que vocês acham aí? Comentam também aí pra gente poder debater um pouquinho sobre isso. Com a saída do Wesley e a entrada do Ederson, vamos ter uma diferença um pouco nos jogos, na tática do Ancelotti. É questão da gente ver como ele vai se comportar nas partidas. Não sei se ele já vai chegar como titular, como era o Wesley, ou se ele vai colocar o outro para fazer essa posição, né, ali, ou pode trazer Marquinhos e Gabriel Magalhães e colocar o Danilo no lugar, não sei, talvez ele possa fazer isso, já que ele disse que ele vai sempre manter o mesmo. Eu também não sei se ele vai de fato manter o mesmo 4-4-2 sempre, né? Mas é questão da gente ficar nessas expectativas e esperar. Coloca aí nos comentários do que você achou da partida de Brasil e Egito, quais são as expectativas para a fase de grupo, o que você acha que o Brasil tem que melhorar, quais são os pontos ali importantes para que o Brasil ele possa mostrar essa real expectativa que o torcedor está colocando em cima e se a gente vai ter uma boa chance de performar nas fases de mata-mata durante a Copa do Mundo. Comenta aí, comenta aí. Esse foi mais um episódio do Futebol com Bob. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, ativa o sininho, compartilhe com os seus amigos, curta o vídeo para eu poder colocar mais conteúdos aqui neste canal. Esse é o Futebol com Bob e até a próxima. Fui!